O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, seu filho na fé, lá no capítulo de número 6, o verso 9, dizendo da seguinte forma: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O tema: dinheiro, todo cuidado é pouco. Eu creio que cada um tem visto nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que em meio à desordem, em meio à dificuldade que as pessoas estão passando, sem emprego, procurando viver de uma forma mais decente, e aí na ânsia de querer talvez um empréstimo, as pessoas acabam enrolando, acabam engabelando a pessoa, acaba tirando aquele pouco que essa pessoa tem. É por isso que o dinheiro, todo cuidado é pouco em nossas mãos. E conta-se a história de um jovem que procurou escapar a nado de um navio que estava naufragando. E durante a viagem ele trazia consigo grande soma de dinheiro, mas ele não fazia de tudo para não perder esse dinheiro. Ele queria conseguir ficar com ele. E por isso amarrou na cintura nada menos que 200 libras em ouro, ou seja, 100 quilos. Mas por causa do peso, ele não pôde atingir a praia, preferindo morrer afogado a abandonar o dinheiro. Depois alguém perguntou: quando ele afundava, ele tinha o ouro ou o ouro o tinha? Paulo trata sobre o perigo das riquezas. Então veja que a riqueza não tem mexido, não apenas com pessoas neste século 21, mas desde aqui, praticamente, quando o apóstolo Paulo escreve essas cartas aqui, no primeiro século, ele fala o seguinte: olha, toma cuidado, porque a vida é muito mais preciosa do que o ouro que nós ajuntarmos aqui neste mundo. Então, Paulo ele fala o seguinte: olha, a riqueza é muito perigosa, mas quando nós sabemos tratar com ela, quando nós sabemos usar essa riqueza, ela faz bem às nossas vidas. Para o apóstolo, a grande fonte de lucro não é o dinheiro, é a piedade com o contentamento que nós temos. Ao falar dessa forma, ele entende que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma levamos dele, ou podemos levar deste mundo para a sepultura, ou mesmo para o céu, e aqueles que foram para o inferno também não têm condições de levar nada para lá. Então o dinheiro que nós ganhamos não pode se tornar um Deus em nossas vidas, não pode se tornar um peso em nossas vidas, a fim de nos oprimir e arrebentar com as nossas vidas. Paulo fala que o dinheiro pode nos conduzir a um sextuplo de bancarrota em nossas vidas. E a primeira bancarrota é a tentação, que muitas vezes nós temos. Bancarrota nada mais é do que a falência de uma organização que está sem condições de cumprir com seus compromissos. O homem, diante da tentação, ele fica inerte e não tem condições de honrar com os seus compromissos espirituais. Ele começa a cair, ele começa a definhar. Por quê? Porque ele não tem condições de ficar na presença de Deus. Por quê? Porque a tentação está tomando conta, está assolando a sua vida. Por isso que ele precisa de buscar Deus. E essa tentação nada mais é do que um teste onde se emprega meios para poder obter o que se deseja para esta pessoa. Na verdade, a tentação tem um caráter de destruir a vida de todos os homens. Então, todo ganancioso por dinheiro, ele pode ser tentado. Passa em algum lugar, vê alguma nota de 5, 10, 50, 100 dando sopa,
a tentação vai levar ele, se ele gosta, né, de usurpar, ele vai acabar pegando essa nota. Então todo ganancioso por dinheiro, ele pode ser tentado. E o pior é que cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, ele olha o dinheiro, atrai essa pessoa, acaba seduzindo ela para ela então cair nesta tentação. E aí, essa cobiça, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, ou seja, a pessoa morre espiritualmente. Ou, em alguns casos, né, nos roubos, nos assaltos, a pessoa acaba morrendo fisicamente também. Então, por este motivo, ninguém pode dizer ao ser tentado que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Esta é a verdade. Ora, a tentação nasce no coração quando muitos de nós queremos ficar ricos através de jogos, através de trapaças, através de roubos, através das loterias, enfim. Aquilo que é fácil, que vai tirar do bolso de outra pessoa, se nós formos tentados a isso, nós vamos nos dar mal. Então Salomão fala que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, diz Salomão aos nossos corações. A segunda bancarrota fala sobre a cilada. Cilada é uma armadilha tal como um buraco com lanças pontiagudas, onde cai um homem ou um animal, ele fica espetado, imóvel, sofrendo dor até que a morte chegue ao seu coração. Então, nessa armadilha, o homem ele perde o domínio próprio. Ele já não tem mais forças para poder lutar contra. Ele se torna cativo de forças estranhas e até malignas em sua vida. E aqueles que querem ficar ricos, olha só, caem nessa cilada, tá? De forças estranhas e malignas para enganar muitos que estão à sua volta. Veja se não é isso que de fato tem acontecido com muitas pessoas. Judas Iscariotes, o que ele fez? Ele armou a armadilha para Jesus quando perguntou aos sacerdotes: que me quereis dar e eu vou lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Esse dinheiro serviu para a própria sepultura de Judas Iscariotes, pois os sacerdotes compraram com eles o campo do oleiro para cemitérios de forasteiros. Então, veja que aquele que cai nessa cilada, ele acaba se dando mal. Então fuja. Dinheiro, todo cuidado é pouco. A terceira bancarrota, a concupiscência. A concupiscência está ligada ao desejo desenfreado, à ambição e ao pecado, que estimula, por 3 áreas do ser humano: a carne, que é o corpo físico, os olhos, que fala da alma, e a soberba da vida, que é o espírito colocado dentro do homem. Veja que as muitas concupiscências são insensatas, são sem juízo, servem apenas para satisfazer a carne, agradar os olhos e trazer conforto à vida neste mundo. Outro dado importante é ser tentado nessa bancarrota da concupiscência, é que ela é perniciosa, ela é nociva à vida, principalmente à nossa vida espiritual. A falência vai descendo ao mais profundo do lamaçal até atingir a bancarrota do afogamento, que é a 4ª bancarrota. Veja que afogar tanto pode ser em água limpa ou suja, e pode acontecer também de se afogar em um lamaçal de pecados. Está acontecendo com governadores envolvidos aí em compras superfaturadas aí de respiradores e outros instrumentos mais,
Então, veja que essa pessoa, ela começa então a cair, se afogar naquele próprio erro que ela procura. O afogar é tal como um abismo chamando outro abismo ao fragor das tuas catadupas, ou seja, é como se fosse uma cachoeira, derrubando mais ainda. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre, ou seja, acaba, derruba a pessoa. E a ambição por querer ficar rico tem levado muitos homens a se afogarem na própria riqueza. Veja os políticos passados aí que foram presos. Parece-me que 2 apenas continuam presos. É por esse motivo do alerta de Jesus para todos aqueles que dizem a sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, olha só o que Deus responde, lhe dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A sua alma será para quem, afinal? Se caso eu e você formos pegos nessa tentação, nesse desejo de buscar riqueza, esse afogamento é um prenúncio de novas derrotas amargas, pois ainda não chegou ao final. A quinta bancarrota fala sobre ruína. Olha só, os que querem ficar ricos caem em ruína. É como se fosse um escombro, uma destruição após o afogamento. Ou seja, a pessoa se afogou e agora ela começa então a descer. Então essa destruição é típica dos grandes investidores em suas aplicações. Quanto mais ele tem, mais ele quer aplicar. E pode ser fatal para essas pessoas. Parece-me que no mês de fevereiro, março, assim que começou a pandemia aqui no Brasil, muitas pessoas perderam. Estavam tão entusiasmados com a Bolsa de Valores e a Bolsa caiu, muitos perderam. Então, após essa quebra, só resta aos que querem ficar ricos caírem. Não tem outra solução para essas pessoas. Por quê? Porque o grande desejo do coração dessas pessoas é ficar rica, custe o que custar, e que não seja assim comigo e contigo. A sexta bancarrota fala sobre perdição. Nesse estágio já não existe mais condições de retorno, acabou. Após vários avisos da tentação, da cilada, da concupiscência, do afogamento e na ruína, a única coisa, queridos, é que não resta mais outra alternativa a não ser perdição total, completa na vida dessa pessoa. Então, neste mundo, você tem o dinheiro ou o dinheiro tem você? Você tem o ouro ou o ouro tem você? Pensa bem a respeito disso, faça uma análise e deixa Deus abençoar você conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Deus nos ajuda, nos abençoa e ajuda-nos, ó Pai, a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Mesmo, ó Pai, que venha uma dificuldade maior, ó Pai, em nosso Brasil, que o Senhor possa nos fortalecer para termos, ó Pai, condições de viver na pobreza ou na riqueza e viver, ó Pai, dependentes de Ti. Cuida de nós, nos livra, meu Pai, de toda tentação, nos livra, meu Pai, de querer ficar rico e principalmente, ó Pai, às custas dos outros. Cuida do nosso Brasil, cuida da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.